Qual é a causa do autoesquecimento? Não há causa, porque não há esquecimento. Os estados mentais se sucedem uns aos outros, e cada um apaga o anterior. A autorrecordação é um estado, e o autoesquecimento é outro. Eles se alternam como dia e noite. A realidade está além de ambos. É claro que deve haver uma diferença entre esquecer e não saber. Não saber não precisa de causa. O esquecimento pressupõe conhecimento prévio e também a tendência ou a capacidade de esquecer. Admito que não posso investigar a origem do não saber, mas o esquecimento deve ter alguma base. Não há não saber. Há apenas esquecimento. O que há de errado com esquecer? É tão simples esquecer quanto lembrar. Esquecer de si mesmo não seria uma calamidade? É tão ruim quanto se lembrar de si mesmo continuamente. Há um estado situado entre o esquecimento e o não esquecimento, o estado natural. Lembrar, esquecer, tudo isso são estados da mente, presos aos pensamentos, presos às palavras. Tome, por exemplo, a ideia de nascer. Dizem-me que nasci. Eu não me lembro. Dizem-me que morrerei. Eu não espero. Você me diz que esqueci, ou que me falta imaginação. Mas não posso lembrar do que nunca aconteceu, nem esperar o que é patentemente impossível. Corpos nascem e corpos morrem. Mas o que eu tenho a ver com isso? Os corpos vêm e vão na consciência. E a própria consciência tem suas raízes em mim. Eu sou a vida, e a mente e o corpo pertencem a mim. Você diz que na raiz do mundo está o autoesquecimento. Para esquecer, eu tenho que lembrar. O que esqueci que tenho que lembrar? Não esqueci que eu sou. Talvez esse eu sou também seja parte da ilusão. Como é possível? Você não pode provar para mim mesmo que eu não seja. Mesmo quando estou convencido de que não sou, eu sou. A realidade não pode ser provada nem negada. Na mente você não consegue. Além da mente, você não precisa. No real, a pergunta, o que é real? Simplesmente não surge. O manifesto e o imanifesto não são diferentes. Nesse caso, tudo é real. Eu sou tudo. Enquanto eu mesmo, tudo é real. Fora de mim, nada é real. Não sinto que o mundo seja resultado de um erro. Você só pode dizer isso depois de uma investigação exaustiva, não antes. É claro que quando você discerne e abre mão de tudo que é irreal, o que permanece é real. Permanece alguma coisa? O real permanece, mas não se deixe enganar por palavras. Desde tempos imemoriais, durante incontáveis nascimentos, eu construo, aperfeiçoo e embelezo meu mundo. Ele não é perfeito nem irreal. Ele é um processo. Você está enganado. O mundo não tem existência separada de você. A cada momento, ele nada mais é que um reflexo de você mesmo. Você o cria, você o destrói. E o reconstruo, aperfeiçoado. Para aperfeiçoá-lo, você tem que destruí-lo. É preciso morrer para viver. Não há renascimento, a não ser através da morte. Seu universo pessoal talvez seja perfeito. O meu universo pessoal está melhorando. Seu universo pessoal não existe por si só.
Ele é apenas uma visão limitada e distorcida do real. Não é o universo que necessita ser melhorado, mas sua maneira de olhar. Como você o vê? Como um palco, no qual a peça do mundo está sendo encenada. A qualidade da encenação é o que importa. Não o que os atores dizem e fazem, mas como eles o dizem e fazem. Não gosto dessa ideia de peça teatral. Prefiro comparar o mundo a um canteiro de obras, no qual somos os construtores. Você o leva a sério demais. O que há de errado com uma peça? Você só terá um propósito enquanto você não for completo. Até lá, a plenitude e a perfeição são o propósito. Mas quando você é completo em si mesmo, totalmente integrado por dentro e por fora, você então desfruta do universo e não trabalha nele. Aos desintegrados, pode até parecer que você esteja trabalhando duro, mas essa é a ilusão deles. Os esportistas parecem fazer esforços tremendos, mas sua única motivação é o jogo e o espetáculo. Você quer dizer que Deus está apenas se divertindo? Que ele se ocupa com uma ação sem propósito? Deus não é apenas verdadeiro e bom, ele também é belo. Ele cria beleza por prazer. Bem, então a beleza é seu propósito. Para que introduzir um propósito? Propósito implica movimento, mudança, senso de imperfeição. Deus não visa a beleza. Tudo o que ele faz é belo. Você diria que uma flor está tentando ser bela? Ela é bela por sua própria natureza. Da mesma forma, Deus é a própria perfeição, não um esforço para atingi-la. O propósito se realiza na beleza. O que é belo? Qualquer coisa que seja percebida em bem-aventurança é bela. A bem-aventurança é a essência da beleza. Você fala de Sat, Chit, Ananda. O eu sou é óbvio. O eu sei é óbvio. Que eu seja feliz não é óbvio, absolutamente. Onde foi parar minha felicidade? Esteja plenamente cônscio de seu ser e você estará em bem-aventurança consciente. É porque você retira sua mente de si próprio e faz com que ela se fixe no que você não é, que você perde seu senso de bem-estar, de estar bem. Há dois caminhos à nossa frente, o caminho do esforço e o caminho do bem-estar. Ambos levam ao mesmo objetivo, a libertação. Por que você chama o bem-estar de caminho? Como o bem-estar pode trazer perfeição? O perfeito renunciante encontrará a realidade. O perfeito desfrutador também chegará lá. Como isso é possível? Os dois não são contraditórios? Os extremos se encontram. Ser um desfrutador perfeito é mais difícil que ser um renunciante perfeito. Sou um homem humilde e não posso me aventurar em julgamentos de valor. Tanto o renunciante quanto o desfrutador, afinal de contas, estão interessados na busca da felicidade. O renunciante a quer permanente, ao passo que o desfrutador se satisfaz com o intermitente. Muitas vezes, o desfrutador se esforça mais que o renunciante. De que vale sua felicidade se você tem que lutar e se esforçar por ela? A verdadeira felicidade é espontânea e sem esforço. Todos os seres buscam a felicidade. Apenas os meios diferem. Alguns a buscam dentro e são chamados de renunciantes. Outros a buscam fora e são censurados por serem desfrutadores. Entretanto,
Eles precisam um do outro. Prazer e dor se alternam. A felicidade é inabalável. Tudo que você possa procurar e encontrar não é a coisa verdadeira. Encontre o que você nunca perdeu. Encontre o inalienável. Da maneira como vejo, o mundo é uma escola de yoga, e a vida é a prática do yoga. Todos se empenham em busca da perfeição. E o que é o yoga, se não empenho? Não há nada de desprezível nas chamadas pessoas comuns e em suas vidas comuns. Elas se esforçam tanto e sofrem tanto quanto um yogi. Apenas não têm consciência de seu verdadeiro propósito. De que maneira suas pessoas comuns são yogis? O objetivo último é o mesmo. O que o yogi alcança por meio da renúncia, o homem comum realiza através da experiência. O caminho da experiência é inconsciente e, portanto, repetitivo e demorado, ao passo que o caminho do yoga é deliberado e intenso, e por isso pode ser mais rápido. Talvez períodos de yoga e de experiência se alternem. Primeiro experiência, depois yoga. Depois experiência novamente, e então de volta ao yoga. E qual seria o propósito? Desejos fracos podem ser removidos com introspecção e meditação, mas desejos fortes e enraizados têm que ser realizados, e seus frutos doces ou amargos têm que ser provados. Por que então deveríamos prestar tributo aos yogis e falar com desprezo das pessoas comuns? De certo modo, todos são yogis. Na escala de valores humana, o esforço deliberado é considerado elogiável. Na realidade, tanto o yogi como a pessoa comum seguem suas próprias naturezas, de acordo com as circunstâncias e as oportunidades. A vida do yogi é governada por um único desejo: encontrar a verdade. Já a pessoa comum serve a muitos mestres, mas a pessoa comum se torna yogi, e o yogi pode passar por uma reviravolta, uma crise de vida comum. O resultado final é o mesmo. Dizem que Buda afirmou que é tremendamente importante ter conhecimento de que a iluminação existe, uma reversão e transformação completa da consciência. A Boa Nova é comparada a uma fagulha num carregamento de algodão. Lenta, mas inexoravelmente, toda a carga se reduzirá a cinzas. Da mesma forma, a Boa Nova da iluminação, mais cedo ou mais tarde, irá causar a transformação. Sim, primeiro ouvir, depois lembrar-se, refletir e assim por diante. Isso é terreno conhecido. O homem que ouviu a notícia se torna um yogi, enquanto os demais prosseguem em sua vida comum. Mas você concorda que apenas viver a vida, apenas viver no turbilhão da vida do mundo, nascer para morrer e morrer para nascer, faz um homem progredir, assim como um rio encontra seu caminho para o mar devido ao simples volume d'água que acumulou? Antes de o mundo ser, a consciência era. Na consciência ele surge, na consciência ele perdura, e na consciência pura ele se dissolve. Na raiz de tudo está o sentimento eu sou. O estado da mente que diz há um mundo é secundário, pois para ser não necessito do mundo, é o mundo que necessita de mim. O desejo de viver é uma coisa tremenda. Maior ainda é estar livre da compulsão a viver. A liberdade de uma pedra? Sim, a liberdade da pedra e muito mais além disso. Liberdade ilimitada e consciente. A personalidade não seria necessária para coletar experiências? No ponto em que você está agora, a personalidade é apenas um obstáculo. A identificação com o próprio corpo pode ser boa para um bebê, mas o verdadeiro crescimento depende de afastar o corpo do caminho.
Normalmente, deveríamos superar os desejos corporais nas primeiras fases da vida. Até mesmo a pessoa comum, que não recusa prazeres, não precisa suspirar pelos que já provou. O hábito, o desejo de repetição, frustra tanto o yogi quanto os demais. Por que você invariavelmente despreza a pessoa como não tendo nenhuma importância? A personalidade é o fato primário de nossa existência. Ela ocupa todo o palco. Enquanto você não perceber que isso é um mero hábito, construído sobre a memória e reforçado pelo desejo, você pensará que é uma pessoa, vivendo, sentindo, pensando, ativa, passiva, satisfeita ou sofrida. Questione-se, pergunte a si mesmo: é assim? Quem sou eu? O que está por detrás e além disso tudo? E logo você perceberá seu erro. E é da própria natureza do erro deixar de existir assim que é percebido. O yoga do viver, da própria vida, podemos chamar de yoga natural. Ele me faz lembrar do yoga primordial, mencionado no Rig Veda, e descrito como o casamento da vida com a mente. Uma vida vivida atentamente em plena consciência é, em si, yoga natural. O que significa o casamento da vida com a mente? Viver com atenção espontânea, ter consciência da vida fluindo sem esforço, ter interesse total na própria vida. Tudo isso faz parte. Shrada Devi, a esposa de Sri Ramakrishna Paramahansa, costumava ralhar com os discípulos dele, por eles se esforçarem demais. Ela os comparava a mangas sendo colhidas da árvore antes de estarem maduras. Para que pressa? Dizia ela. Esperem até estarem completamente maduros, macios e doces. E ela estava certíssima. Há tantos que confundem a alvorada com o meio-dia, uma experiência momentânea com a realização plena, e destroem até mesmo o pouco que conseguiram por excesso de orgulho. Apenas um gnani plenamente maduro pode se permitir espontaneidade completa. Parece que há escolas de yoga nas quais o discípulo, após a iluminação, é obrigado a se manter em silêncio por 7, 12, 15 e até 25 anos. Até mesmo Bhagavan Sri Ramana Maharshi se impôs 20 anos de silêncio antes de começar a ensinar. Sim, o fruto interno tem que amadurecer. Até lá, a disciplina, o viver consciente tem que continuar. Gradualmente, a prática vai ficando cada vez mais sutil, até que perde por completo a forma. Krishnamurti também fala de viver conscientemente. Ele sempre mira diretamente o Supremo. Sim, em última análise, todos os yogas vão dar no seu yoga primordial, o casamento da consciência com a vida. A consciência e o ser se encontram na bem-aventurança. Para que a bem-aventurança surja, tem que haver encontro, contato, a afirmação da unidade na dualidade. Também Buda disse que, para atingirmos o Nirvana, temos que ir ao encontro dos seres vivos. A consciência precisa da vida para crescer. O mundo em si é contato, a totalidade de todos os contatos atualizados na consciência. O espírito toca a matéria, resultando na consciência. Essa consciência, quando expurgada por lembranças e expectativas, transforma-se numa prisão. A experiência pura não aprisiona. A experiência encurralada entre o desejo e o medo é impura e cria karma. A menos que o testemunho da consciência comece a atuar sobre a pessoa,
e que ela se transforme no objeto de observação em vez do sujeito, a realização não será possível. É a testemunha que faz a realização desejável e atingível.